Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $43.500. Bitcoin que corrige depois do vídeo de ontem e continua alto. E hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar a situação do preço, te mostrando o que podemos esperar no longo e no curto prazo. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, dois recados rápidos. Primeiro, se você ainda não participa do nosso canal no Telegram e grupo de discussão também lá no Telegram, eu fortemente recomendo que você vá nos dois primeiros links. No canal, eu sempre mando os vídeos, enquetes interessantes para você entender o que está acontecendo no mercado. Além disso, no grupo de discussão você pode tirar todas as suas dúvidas com uma comunidade de mais de 5.000 pessoas. Então vou deixar nos dois primeiros links da descrição. E também gostaria de falar para vocês deixarem aqui nos comentários qual altcoin você quer que seja analisada no vídeo da noite. Antes de 9 horas tem vídeo e você pode deixar aqui que as mais pedidas serão analisadas. Investidores, hoje a gente vai começar aqui no diário falando um pouco do longo prazo do Bitcoin, tá? Não só de uma análise técnica, mas também indicadores de sentimento, como por exemplo o Crypto Fear and Greed Index. E depois vamos para uma análise no 4 horas, numa hora, no 15 minutos, para te mostrar qual a minha estratégia no momento, tá bom? E é claro, também vamos fazer uma análise do Price Action aqui dos nossos indicadores de sentimento, te mostrando o que está acontecendo aqui com cada um deles e o que eles ditam para as probabilidades, tá bom? Inclusive, falando um pouco sobre a oportunidade que a gente teve depois do vídeo de ontem, né? Quando a gente foi numa buy zone liquidando bastante gente, e agora, né? O que a gente espera a partir daqui? Mas beleza, vamos lá. Vamos começar no diário, investidores. E no diário, eu acredito que a situação do Bitcoin ela é boa, tá bom? A situação do Bitcoin no diário mostra que a gente está corrigindo e indo buscar regiões de Fibonacci dessa pernada de alta que a gente tem aqui. Então eu acredito que existe uma grande probabilidade da gente encontrar suporte aqui e pelo menos tentar fazer esse rompimento novamente para cima, tá? Nesse momento, a gente vê aqui um padrão de continuação da alta, né? Mas é um padrão que, como vocês já sabem, não é um padrão que está se desenhando de uma maneira tão clara e tão bonita para esse rompimento para cima. Por quê? Porque os volumes que a gente tem no padrão são sempre volumes de queda. Repara que nenhum candle aqui de alta tem volume, né? Os únicos candles coloridos que a gente vê aqui são candles de baixa. Isso mostra pra gente uma força vendedora grande, tá bom? E antes da gente realmente ter esse rompimento aqui, que é difícil apostar que ele vai acontecer. Então, os padrões gráficos eles estão aqui para dar uma boa probabilidade para a gente operar a favor desses rompimentos, tá bom? Mas a gente precisa ver esse rompimento. Mas a gente não tem volume aqui para, por exemplo, comprar aqui no meio desse padrão e falar, vai romper para cima. Não sabemos, tá? Ou a gente precisa de um volume de força aqui rompendo, ou realmente a gente precisa comprar em suportes, né? E onde estão os próximos suportes? Primeiramente, na região de fundo, próximo aqui aos $40.000, beleza? Tem um suportezinho importante aqui. Se for rompido na região de 0,68, mais próximo ali aos 38, beleza? E eu acho sim que a gente pode ter boas oportunidades de compra, já que continuamos em medo, tá bom? O mercado continua em medo. Então, se a gente for cair aqui para os 38, por exemplo, 36, para mim, pode ser oportunidade de compra, e é claro que eu vou discutir com vocês aqui no dia a dia, né? Afinal, a gente não pode simplesmente determinar um ponto de compra no diário e fechar os olhos pro presente, né? Fechar os olhos para o que está acontecendo no dia a dia, para como os nossos indicadores de sentimento vão estar, tá bom? E é por isso que eu sempre tento soltar dois vídeos aqui para atualizar vocês com as probabilidades atuais. Não a probabilidade que a gente olha num gráfico diário, mas a que a gente olha num gráfico de 5 minutos no curtíssimo prazo, beleza? Eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir fazer operações eficientes no criptomercado. Olhando aqui no 4 horas, eu acho que a gente pode entender por que nesse momento é melhor a gente comprar nos suportes ao invés de comprar no meio desse padrão, né? Repara aqui, a gente tem muita resistência acima do preço nesse momento, principalmente nessa região dos $46.000, tá bom? Então antes desse rompimento realmente acontecer aqui, não tem por que a gente se expor demais e comprar com o nosso ponto de controle contra a gente, ou seja, com muitas pessoas presas acima do preço, tá? Então nesse momento aqui a gente não gosta de comprar no meio do caminho, né? Ou a gente compra no suporte ou a gente compra depois do rompimento. É isso que eu vejo aqui no 4 horas. Tranquilo? Continuando aqui, indo numa hora, a gente sabe que a gente teve uma demonstração de força importante ontem e que a gente continua tendo suporte entre a região dos $42.800 e os $42.000, tá? Um rompimento desses $42.000 seria aí uma continuação do movimento baixista, o preço estaria rompendo o 0,618, rompendo regiões importantes e a partir daí a gente poderia ver o preço bem mais abaixo, tá bom? Então toma cuidado com essa região de suporte que a gente tem até os $42.000.
ela continua sendo uma zona de potencial acumulação, tá bom? Mas não tanto igual ontem, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. E dessa maneira, já vamos para uma análise de sentimento mais do price action. Ontem, depois do vídeo, né, a gente estava justamente olhando para essa região entre os 42.800 e os 42 mil dólares como zona de acumulação. Por quê? Porque a gente tinha demonstrado força, a gente tinha subido uma tendência de alta aqui em vários tempos gráficos e a análise de sentimento estava interessante, né? Os nossos indicadores como long short rate lá embaixo, CVD caindo. Então, o que a gente sempre olha, né, quando a gente está dessa maneira? A gente olha para pegar retrações do preço onde as pessoas estão sendo liquidadas, né? Então, se a gente traça um Fibonacci aqui, a gente pode ver que a gente testou a região 0,382 liquidando pessoas, né? Então, olha só que interessante. A gente vai na buy zone que a gente definiu pela análise técnica e a gente tem liquidações aqui, olha só, de mais de 5 milhões de dólares nessa região, tá bom? Então, aqui era a sua oportunidade de acumulação entre esses 42.800 e 42 mil dólares e onde você realizaria, né? Onde era o momento de colocar o lucro no bolso? Sem dúvidas, nessa liquidação aqui de quase 10 milhões de dólares que a gente tem no candle de 15 minutos, não coincidentemente no topo, né? Não coincidentemente o ponto onde as sardinhas mais compraram e mais foram liquidadas é no topo, para o preço depois começar uma correção. Beleza? Então, oportunidade de acumulação e de distribuição muito clara aqui, beleza? Atualizando os nossos indicadores de sentimento, eles continuam bem parecidos com ontem, tá? Próximo aqui a 1.25, com o CVD caindo, o que tá legal. O nosso long short rate das instituições mostra um pouco de distribuição, tá? As instituições não estão acreditando tanto nessa alta, mas, de maneira geral, aqui esses nossos indicadores estão legais. Tranquilo? Olhando até mais no curto prazo aqui, a gente pode ver meio que outro padrão sendo formado, né? Consegue ver nesse 15 minutos aqui um padrãozinho? Então a gente meio que tem uma bandeirinha aqui nesse curto prazo, tá? E um rompimento dessa bandeirinha aqui pode ditar pra gente uma continuação desse movimento altista, beleza? Então atenção a esse rompimento aqui, eu ficaria de olho nos 44 mil dólares. Se manter acima dos 44 mil seria algo extremamente positivo aqui, pensando na continuação desta tendência de alta. Tranquilo? E nesse momento aqui, se voltar aqui, a gente vai ficar de olho para novas liquidações para acumular de novo, tá bom? Mas como a gente já teve essa acumulação aqui, já teve uma distribuição, nesse momento eu não vou acumular tanto igual a gente conseguiu acumular ontem depois do vídeo, tá bom? Mas vamos ficar de olho, né? Tudo vai depender do tamanho dessas potenciais liquidações que a gente tem aqui, já que nesse momento a gente tem mais suporte abaixo no curto prazo do que resistência acima, tá bom? Então muita atenção aí, as próximas horas são importantes. Outro ponto que a gente não pode se esquecer nunca, né, realmente é o que está acontecendo aqui com o S&P 500. S&P 500 que hoje está caindo um pouquinho, tá bem pouco, nada demais, e a gente vai ter que ficar de olho no S&P 500 para, se a gente continuar essa queda, essa tendência de baixa que a gente assumiu aqui, o Bitcoin sofrer, né? Mas se a gente começar a romper para cima igual doido aqui, vai ser muito bom para o Bitcoin, para os mercados globais. Só lembre-se desse risco, né? Não se esqueça que tá tudo interligado aqui com o S&P 500 e a gente tem aí semanas importantes pela frente, com o Fed definindo, né, a questão do tapering, ou seja, da diminuição dos estímulos à economia global. A gente também tem a crise na China, né, na Evergrande, então a gente está em momentos de incerteza, né? Isso sem dúvidas vai impactar no Bitcoin. A gente nunca pode tirar o olho aqui do S&P 500, apesar dele não estar fazendo basicamente nada hoje. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões. Para fazer um resumo, continuo acreditando que a gente está com oportunidades de compra no Bitcoin no diário, mas essas oportunidades, elas não são no meio do caminho, né? Elas não são quando a gente está testando regiões de resistência. Ou elas são acumulando lá embaixo, igual a gente acumulou abaixo dos 40, ou elas são depois de uma confirmação de rompimento e uma confirmação de força aqui no diário. Porque nesse momento a gente não consegue ver essa força ainda, né? Só tem volume quando o preço cai. Além disso, no curto prazo, a gente pode ter oportunidades de trade. Se a gente romper esses 44 mil dólares a favor dessa tendência de alta, a gente também pode ter oportunidade de acumulação entre os 42.800 e os 42, mas cuidado se a gente romper em especial com volumes 42, tá bom? Os 42 para mim seria um bom ponto para colocar um stop, assim, né? Para assumir que se a gente rompe com volume ali, fecha aqui anos ali abaixo, é um sinal de que a gente pode continuar a tendência de baixa, que ainda não foi revertida, né? Repara que a gente simplesmente está formando topos e fundos descendentes aqui, beleza? Então toma cuidado. Mas então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa aqui qual altcoin você quer que seja analisada no vídeo da noite. É isso, um forte abraço e antes das 9 horas tem vídeo.